Boa noite. Jornalismo e direitos humanos é o tema do debate de hoje, que se enquadra na quinta quinzena da cidadania. Iremos abordar neste espaço a contribuição do jornalismo na promoção dos direitos humanos em Santo Tomé e Príncipe, numa altura em que foi publicado o relatório de 2024 de Human Rights Watch, que faz um retrato não muito promissor do sistema de direitos humanos num mundo envolvido em vários conflitos. Em Santo Tomé e Príncipe, qual é o atual estado dos direitos humanos e a própria profissão de jornalismo? Estes são, dentre vários assuntos que queremos abordar. Para o efeito, encontra-se nos estúdios Fátima Proença, que é presidente da CEP Portugal, Associação para a Cooperação entre os Povos. Muito boa noite. Boa noite. Ao lado temos Ambrósio Quaresma, que é jornalista e membro do Conselho Superior de Imprensa. Muito boa noite. Boa noite. E do outro lado, mais próximo de mim, temos Ernesto Yanali, que é o jornalista e também o diretor executivo do MISA Moçambique. E por último, nós temos o Martim Tavares, que é o jornalista. Vou começar por si, o Martim Tavares. Tomando na base da própria Constituição, diz, num dos seus artigos, todos têm o direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento, pela palavra, pela imagem e também qualquer outro meio. Este direito está assegurado para si em São Tomé, principalmente para os jornalistas? Antes de mais, gostaria de agradecer pelo convite, agradecer a presença de ilustres convidados para partilharmos ideias e também, sobretudo, a televisão, porque é aí onde nos recebem. Agradecer pela minha parte, também ao público, porque, de facto, nós estamos a fazer o exercício não direcionado para nós, para a opinião pública, para o grande público. A resposta que me vem à mente é que, neste momento, passamos por algumas dificuldades, mas o que não põe em causa o princípio de que a imprensa em São Tomé, mesmo com algumas dificuldades, está garantida constitucionalmente. Na prática? Na prática, há alguns problemas, o que não põe completamente em causa, porque não temos tido casos de delito de comunicação, mas há problemas porque quando o jornalista diz que não toca isto ou aquele assunto, ele se sente coibido de exercer na plenitude a liberdade de imprensa. Mas portanto, a autocensura é um elemento constrangedor e que na nossa vivemos essa realidade. O que não quer dizer que a culpa seja só das autoridades. Os jornalistas, eu lembro que eu vivi o tempo do Partido Único, exerci e encontramos formas de contornar e de mostrar de facto que é um direito que nos assiste e os nossos direitos devem ser definidos em primeira mão por nós próprios, quanto muito para sentir tranquilo connosco mesmo, sentir-se realizado. Um jornalista que faz a autocensura ou que aceita que seja censurado, não se sente realizado profissionalmente. Daí que eu não posso culpar só as autoridades. É verdade que vocês sentem esse receio, essa autocensura? Faz a autocensura porque, digamos assim, a primeira coisa, nós não temos tido a capacidade de influenciar para que houvesse critério de recrutamento mais transparente. Outro aspecto é que os próprios partidos políticos nunca abdicaram, em qualquer parte do mundo, de influenciar para que a sua colherada seja maior que os outros na comunicação social. Agora, temos nós que afastar a permeabilidade. Faz-se isso com um sindicato forte, com exigências e, sobretudo, tentar convencer o patronato de que fica a ganhar se pagar bem e
um dos elementos constrangedores que coíbe muito é que não digo que cria promiscuidade, digamos assim, alguma promiscuidade, é que, ganhando mal, o jornalista fica muito propenso à subserviência. Eu tenho que dizer isto porque eu tenho experiência de momentos difíceis, eu próprio vivi, e que muitas das vezes nós vimos que o poder político, sobretudo, não é só o poder no sentido de quem está a governar, mas também da oposição, gostaria de ver a sua versão dos factos, os seus interesses acautelados e, sobretudo, projetados na comunicação social. Agora, cabe a nós, os jornalistas, sermos capazes de discernir o que é a nossa função e qual é e como separar as águas. Professor Quaresma, partilha a mesma opinião e ideia de Martim Tavares. Ok, obrigado. Obrigado por ter me convidado para estar neste painel, que eu acho muito interessante, que debates destes devem ser mais explorados na nossa televisão. E também queria cumprimentar os telespectadores, dizer-lhe que estou satisfeito, porque há muito tempo que eu não participo nesse tipo de painel, sou satisfeito, gosto de falar, gosto de dizer as coisas e eu acho que cada um tem a sua opinião. Qual a sua opinião em termos de garantias? Há garantias? Constitucionalmente, isso está na prática. Nós vivemos um jornalismo um pouco plural, mais aberto, mas que os jornalistas têm estado a desempenhar as suas funções como manda o Código Deontológico, a lei de imprensa e outras leis, não. Os cidadãos em São Tomé e Príncipe ainda não estão a usufruir dessa liberdade da imprensa, dessa liberdade de expressão, o direito que os jornalistas têm. Porque os jornalistas em São Tomé, para nós trabalharmos como jornalistas, primeiro, temos que ter uma formação coesa. Segundo, temos que ter a coragem. Porque o jornalismo não se faz só por estar a cumprir os desideratos da lei e coisa parecida. Temos que ter jornalistas competentes, bem formados, corajosos. Eu, na prática do jornalismo que eu já desempenhei de forma ativa, todo mundo sabe que eu nunca tive medo do poder político, onde nós, os jornalistas, encontramos mais afronta nas nossas profissões. E os jornalistas aqui não têm estado, eu até digo que a opinião pública não está a beneficiar muito do jornalismo. Esse quarto poder, esse poder que têm os jornalistas. Há muita autocensura. Eu diria que há mais autocensura do que própria censura. Eu defendo isso. Por quê? Os jornalistas aqui estamos num país pequeno, estamos num país de falta de oportunidades, as pessoas não querem ser tocadas. Os jornalistas não querem ser tocados. Primeiro porque ele tem a sua família para sustentar. Depois ele tem a sua vida. Então, ele prefere não tocar em determinados assuntos, não falar em determinados assuntos, mesmo indo às fontes, colhendo determinadas informações, os jornalistas fazem autocensura. Autocensura, isso é de qualquer jornalista. É qualquer jornalista porque nem tudo que a fonte nos oferece nós podemos divulgar. E, independentemente disso, temos que salvaguardar, às vezes, as fontes. Porque há fontes que nos dão determinadas notícias e a fonte diz, pode dizer que eu não assumo. Mas cabe ao jornalista, porque o jornalista é um artista. É um artista. É ele que elabora
os assuntos, faz a notícia, faz os seus... Ele, sendo artista, muitas vezes a fonte não sabe como é que esse jornalista vai trabalhar. E depois, esse jornalista, quando trabalha essa informação, e a própria fonte, ou quando, depois de ouvir a informação descrita pelo jornalista, ele diz, epá, ele é capaz, às vezes, pôr mão na cabeça, se eu soubesse, não teria dito ao jornalista para poder dizer a fonte. E isso para dizer que isto é autocensura do jornalista. Cabe aos jornalistas, muitas vezes, fazer determinadas autocensura, de forma positiva. Isso para que a fonte não tenha problemas. Uma fonte, um jornalista que é responsável, que é profissional, ele tem que saber, mesmo que a fonte diga, pode identificar a fonte, ele não identifica, porque ele sabe o peso da informação que vai à opinião pública pode, muitas vezes, agitar a fonte. Então, cabe ao jornalista pesar a informação. Isso para dizer que a autocensura sempre existe e existirá sempre nos jornalistas. E agora, a censura é o que mais dói no jornalista, é o que mais prejudica a própria opinião pública, porque a censura provém mais das direções, os diretores dos órgãos, as direções. Eu tenho aqui o meu colega Martim Tavares, que sabe que eu nunca admiti censura. Nunca admiti. Aliás, eu nunca disse isso, mas hoje eu posso dizer isso. Eu fui obrigado a fundar jornal devido à censura que havia no jornal Revolução e no jornal Notícia. Eu disse não. Eu dizia para o meu diretor, eu é que sou responsável da informação. Eu fui lá colher as informações. Eu sei o que devo transmitir e o que não devo transmitir. Se o senhor quer sujar o meu trabalho, cortar as coisas, corrija o português. Não a ideia, né? Não as ideias, os fatos que já estão. Exato. E isso foi forçado a fundar o jornal. Eu não sei se... Sim, ok. Então, isso quer dizer, mas não está satisfeito atual contexto do jornalismo em São Luís? Não está satisfeito? Não estou satisfeito. O jornalismo em São Luís tem a tendência a cair. Porque nós estamos a viver em Santo Tomé e Príncipe o jornalismo de caixa, isto é, coisas oficiais. O ministro presidiu, o ministro fez, a diretora disse, não sei o quê. Quer dizer, esse jornalismo de factos acontecidos. Então, um país que haja pluralidade de ideias é que o povo beneficia do poder do jornalismo, cabe ao jornalista desempenhar algumas funções também de investigação. Este país precisa de muita investigação jornalística. Muita investigação. Há muita coisa acontecendo nesse país e que os jornalistas não falam. Não falam por quê? Primeiro, é que o jornalismo está caído. Eu às vezes fico em casa, os jornalistas não sabem perguntar, os jornalistas não gostam de perguntar. Perante tantos factos, ele junto à fonte, não pergunta, eu não sei. E se perguntam coisas banais, quando o jornalista tem o dever, enquanto numa entrevista, está preocupado com as dúvidas do telespectador, a dúvida dos ouvintes e tal. Essa é a missão do jornalista numa entrevista, esta é a missão do jornalista ao colher dados e transmitir à opinião pública. Eu queria repor uma situação que tem a ver, é um problema conceptual. Censura e autocensura. Censura e autocensura são as mesmas coisas, só que o sujeito... Não. Deixa-me. Não, censura e autocensura não são a mesma coisa. São a mesma coisa, só que os autores, os protagonistas é que são diferentes. Num caso, é alguém que representa o patronato, que exerce a censura, o outro é auto porque é ele próprio, jornalista, que se censura ele próprio. Portanto, é isso em termos conceituais. Depois... Não censura a ele próprio. Censura a informação que ele está próprio. passando.
Não, ele não está a censurar ele próprio. Ele a censurar ele próprio nunca vai ao público. Está entendendo? Ele está a censurar os fatos que são transmitidos para a opinião pública. É ele a censura. Ele acha que essa informação que eu pus no rodapé não serve. Pois, mas vai lá, deixa-me só concluir. Portanto, quando o representante do patronato corta, esta nós chamamos de censura porque o autor é o próprio patrão, o seu representante ou o governo, no caso da imprensa tutelar. Quando o jornalista, ele é por sua livre vontade, ou porque é coagido, ou porque está sob pressão, ele é que faz os cortes, é ele que assume o protagonismo. Portanto, ele está a fazer a mesma coisa que fez o representante do patronato, inibindo a opinião pública, os leitores, os telespectadores, os ouvintes, de terem acesso à informação de que ele, como mediador entre o detentor da informação e o destinatário, ele, como mediador, não leva, faz com que a comunicação fique incompleta. Portanto, mas, na prática, é censurável as duas atitudes. Daí que, em qualquer democracia, em qualquer país que preza, as duas são condenáveis. Só que uma é muito mais condenável porque o jornalista não interfere, mas na outra não é tão assim. Espera. Não confunda o auditório que está nos ouvindo. Vamos dizer as coisas claras. Autocensura é você... Sim, é isso que eu disse. É você a proteger muitas vezes as fontes. É isto. E não. Isso é outro conceito que eu ia entrar. Exatamente, mas deixa eu concluir. As fontes... Não, peraí. Estás a proteger... Quando falaste... Estás a proteger as fontes? Não tem nada a ver. Conceitual é errado. Muitas vezes não queres problemas com o teu patrão. Deixa-me só concluir o conceito. Portanto, é isto. Conceito de censura e autocensura. Outra coisa é, na técnica de elaboração, tens que ter princípios éticos, que também, em relação à censura, também é princípio ético. Um dos princípios éticos basilares da comunicação, do jornalismo, é eu tenho que ter permanentemente fonte disponível para eu mediar a informação que ele tem e que a opinião pública precisa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar técnicas, aqui já não é autocensura, o que eu tenho que utilizar técnicas para dizer as mesmas coisas, ou para ser um mediador sem corte, mas protegendo a fonte, porque se ele me prova que é verdade, a lei me protege, eu não preciso provar quem disse, eu só preciso mostrar que é verdade. Portanto, são esses dois conceitos que eu queria clarificar. Sim, censura e autocensura. Não, censura protagonizada por um editor ou por um chefe e protagonizada por mim, e do outro lado, técnicas para proteger a minha fonte. Aqui tem a ver com equidade do próprio jornalista para que ele não caia na malha da incompetência. O nosso tema de hoje é jornalismo isso que eu vim preparado dos direitos humanos, mas antes de nós irmos para esse caso, vou falar com Ernesto Iannal. Qual a experiência que traz de Moçambique passando na imprensa? Em termos de jornalismo, se está a cumprir de fato o seu papel na sociedade? Obrigado, boa noite. Deixa saudar ao painel e também aos telespectadores e agradecer pelo convite para estar no debate. Acho que já está aceso, já estamos aqui no meio da conversa quente. Eu só queria trazer alguns aspectos deste primeiro bloco, em relação à questão das liberdades de imprensa. Depois, acredito que teremos mais oportunidade para fazer este cruzamento com os direitos humanos. Tem um amigo meu, que também é professor em Cabo Verde, é o Silvino Lopes. Ele diz que não podemos falar da liberdade de imprensa sem a independência econômica. Na verdade, no meu entender, também é uma variável. Isso queria trazer mais um ponto
do que se trouxe aqui, a questão do ambiente legal. Acho que é uma condição sine qua non, que é fundamental, mas isto não implica a prática, né? Nós todos temos a noção e a ideia dos nossos processos democráticos e que muita coisa está no papel, mas efetivamente não acontece, né? Então, só para dizer que a condição legal, a abertura do sistema constitucional das leis é um passo, não é? Mas isto não reverte automaticamente no ambiente do exercício, porque há um conjunto de condições que tem que ser observadas. Uma delas é esta que eu levantava citando o Silvino, de que é importante que as empresas de comunicação social tenham a robustez suficiente para permitir que sejam capazes de exercer a sua atividade num quadro mais autônomo, não é? Então, não só em função da empresa em referência, mas da instituição mediática enquanto um sistema de um país. Isto é, temos que ter um mercado publicitário suficiente, uma imprensa competitiva, que permita que os jornalistas ganhem esta independência. Isto é, quando nós falamos de competitividade, estamos a falar de um conjunto de fatores, desde a formação das pessoas, que são avaliadas, o público também é exigente, é uma outra variável. Num sistema em que o público penaliza aqueles que não produzem o que eles querem, o que acontece? O segredo do negócio do jornalismo em contextos competitivos é responder às demandas do público. E qual é o negócio? É que enquanto tu produzires aquilo que as pessoas querem, esperam, vais ter mais audiências e mais anunciantes. Então, tradicionalmente, nós dizemos que é a qualidade da informação. Claro que tudo isto está em declínio nisto que eles chamam de pós-verdade e por aí adiante. Mas, numa ideia tradicional, é isto. Há um conjunto de fatores ecossistêmicos que devem ser levados em conta para avaliarmos. Então, pronto. Acho que podemos começar a fazer o espelho um pouco nesta teoria de que é que dependemos. Por exemplo, no nosso contexto, há este debate de que há uma forte dependência dos mídias, apesar de serem diversificados, dependem muito do Estado, que detém muito o bolo econômico, controla a publicidade, podem fazer cortes, e depois, apesar de termos publicidade que minimamente viabiliza o trabalho da imprensa, o partido no poder tem um controle sobre as empresas, não é? Via nomeações dos que gerem as empresas e por aí adiante. Então, cada contexto, cada país com suas nuances, mas de forma basilar podemos dizer que as condições econômicas, a literacia, a infraestrutura tecnológica, que também falávamos disto, até que ponto os limites que nós temos tecnologicamente para abrir mais canais, as condições que nós temos para suster esses canais vão permitir as audiências, os consumidores do país e por aí em diante, o mercado da economia e tudo mais. Então, tudo isto gera condições para aquilo que nós chamamos das liberdades. No fundo, o jornalismo define-se como as liberdades de imprensa, né? Já no segundo bloco, vou tentar explorar um pouco esta relação e já foi falado. Imprensa e direitos humanos. Vamos para Fátima Proença, que é uma pessoa que está fora do âmbito. Temos cá quase todos jornalistas, né? E estando fora desse quadro, o que é que acha que os jornalistas deveriam fazer na promoção dos direitos humanos? No caso concreto de São Tomé e Príncipe. Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite, boa noite aos espectadores.
Eu acho que a primeira coisa, eu não gostaria de falar de São Tomé, porque eu não conheço São Tomé e devo com toda a humildade dizer que não conheço o ambiente dos mídias e do jornalismo em São Tomé para poder falar. Agora, do que vejo em vários países, nomeadamente em Portugal e de outros países que conheço, eu acho que aquilo que o jornalista tem como... aquilo que eu espero do jornalista é que ele tenha orgulho na sua profissão e ver a sua profissão como uma missão de dar acesso à informação a quem dela necessita, a missão de dar voz a quem dela precisa. E esta ideia do jornalismo como uma missão que eu acho que se tem vindo a perder. Tem a ver com problemas de formação profissional, tem a ver com problemas de insegurança económica e financeira, tem a ver com um conjunto de fatores que têm a ver com o contexto em que o jornalismo funciona hoje, mas que tem vindo a influenciar negativamente esse papel, essa missão do jornalista, que eu acho que é uma missão muito nobre, não é? E então, quando se fala de direitos humanos, eu diria que os jornalistas têm o grande privilégio de ter nas mãos uma arma importantíssima para a promoção dos direitos humanos, que é a arma da informação, a arma de dar a voz às pessoas, a arma de pesquisar, a capacidade de pesquisar e ir à procura do que é que está mal, do que é que está a acontecer, as raízes das coisas, as raízes dos problemas. E, portanto, eu diria que este sentido de missão do jornalismo é uma coisa que tem vindo a enfraquecer-se, não é? por várias razões. E a questão é que, por exemplo, eu vejo em Portugal, nós tivemos também um período grande em que os órgãos de comunicação social eram sobretudo do Estado, neste momento há órgãos do Estado, há órgãos privados, mas aquilo que nós vemos é que se os órgãos privados ajudaram a trazer algum pluralismo mais à informação, também introduziram outros problemas, nomeadamente, por exemplo, nós hoje temos em Portugal vários jornais, vários meios de comunicação social de referência que estão em risco de fechar, porque há um poder económico por trás desses órgãos que o seu interesse não é a informação, não é a comunicação social, não é o direito ao acesso à informação. Eu diria que são interesses ocultos, porque eles são tão ocultos que nós nem sabemos quem são. No caso, por exemplo, destes órgãos de comunicação social que estão ameaçados de fecho neste momento em Portugal, os jornalistas, o público, não sabe quem são os proprietários daqueles, quem é aquela gente que está ali por trás. E, portanto, isto cria um clima de uma enorme insegurança que depois é transversal a toda a classe. Ou seja, não é por estar num órgão público ou num órgão privado que uma pessoa está mais livre ou menos livre. É uma insegurança que se torna transversal e que condiciona depois, de facto, a liberdade de imprensa, a liberdade de informação, a maneira como os jornalistas se colocam perante a sua obrigação de investigar, de pesquisar, de denunciar, se for caso disso, de dar voz a quem queira denunciar. Porque fica esta situação, que já não passa por ser órgão público ou ser privado, é toda a classe que fica em risco, que se sente em risco e acaba por, em alguns casos, se demitir do seu papel. Exato. Nós, recentemente, um representante da sociedade civil, vou colocar essa questão para a plateia, esse representante afirmou que a defesa dos direitos humanos em São Tomé e Príncipe tem sido limitada e vai mais longe e diz que está instalada no país a cultura de medo. Consideram isto uma afirmação que deve-se tomar em conta? O país está instalado uma cultura de medo e que existe esse limite? Não, eu acho é a opinião de uma pessoa, né? Mas cultura de medo eu não diria. Cultura de medo eu não diria. O que eu digo é que as pessoas em São Tomé e Príncipe querem estar bem com toda a gente. Todos querem estar bem. E essa cultura de medo
Mas a pessoa devia primeiro argumentar. Não, mas eu posso chegar lá, né? Cultura de medo. Sim, a cultura questão, de medo como? ele referiu-se na As pessoas altura... falam, as pessoas têm que falar. Referiu-se na altura com esse incidente que teve num quartel, que houve a questão de assassinato, de morte de 4 civis, e as pessoas ficaram com um pouco receio de não falar, não denunciar esse processo. Eu acho que não. Isso é uma questão mais política. Essa questão do quartel, eu não quero falar disso. Pá. Eu fui militar e eu não quero falar disso. Eu acho que a opinião pública nem sequer está a dar algum ouvido a essas informações. A opinião pública não aderiu a estes comentários todos. Porque um quartel-general, ninguém pode lá pôr os pés. Nenhuma pessoa estranha pode lá pôr os pés. Mesmo eu, militar, não está nesse serviço a entrar, eu tenho que pedir. Tenho que pedir. Agora, quando se fala que a cultura de medo, com o caso de 25 de novembro de 2020, não, isso é uma questão mais política. A política é que está a pegar isso, a meter micróbios na cabeça das pessoas. Bem, a pessoa teve sua opinião, é sua opinião, porque as pessoas têm falado, as pessoas nas redes sociais, na comunicação social, se as pessoas quiserem falar, podem falar. Agora, o que as pessoas às vezes sentem receio é, eu venho à televisão ter uma opinião, os jornalistas aqui não me atendam. Aí, isso é que eu sei, muitas vezes pode acontecer. Agora, cultura de medo. Não, a cultura de medo não há nada. Não há cultura de medo, não há nada. Nós estamos aqui. Se houvesse cultura de medo, nós não estaríamos aqui. A falar, né? A falar. Eu não me sinto nunca intimidado em falar. Mas quando eu falo com responsabilidade. Eu sei o que falo. Portanto, essa cultura de medo para mim... Eu acho que é preciso atermos ao conceito do que é medo. O país não tem a situação de pânico. Agora, é evidente que se interpretarmos medo como um receio no mais alto grau, eu acho que estamos num período de contenção e de medo mesmo. Portanto, mas não é esse medo exacerbado em que estamos numa situação de emergência. E não vem por causa da questão do 25 de novembro do ano passado. Advém de alguma degradação do nosso processo democrático. Não vem por causa, vem muito anterior. Vejamos uma coisa. Neste momento, qualquer um de nós tem receio de que, se houver um concurso, e se os critérios de acesso forem transviados e eu não for, se perguntarmos quais são os critérios que têm acontecido para recrutar quadros, alguns dos quais competentes, será que todos os setores, os quadros competentes nesta área estão lá? Mesmo os que concorreram? Portanto, este processo, aliás, essa interpretação, não advém de 25 de novembro, vem, digamos assim, em alguns setores da sociedade a se catar. Mas, de facto, já havia uma cultura, eu digo de contenção, medo, não no nível, como tem os países como Afeganistão, outros, como se tem nas democracias, nas autocracias musculadas, não tem nada a ver isso. Agora, é evidente que num país em que a democracia se degradou nos últimos 15 anos, em que o fator de influência política se exacerbou de forma descontrolada, hoje é muito difícil saber se os quadros competentes vão para os lugares para os quais eles concorrem. E isto é um fator de contenção. Nesse aspecto, eu concordo com este autor que disse isso. Agora, não concordo também porque nós estamos num estado de sítio. Não estamos num estado de sítio. É evidente que há sinais de degradação da nossa democracia
que não venha agora. Este é um episódio, mas que de facto já vem desde há muito tempo, quando entrou o fator dinheiro, entrou o fator digamos assim, de alguma promiscuidade, de seleção do quadro em função da cor política. Eu estou a dizer isso porque eu também já fui político, eu sei. Portanto, tudo isso cria um clima e a tal cultura de medo. Porque vejamos uma coisa. Aliás, é só questionar. É preciso perguntar a alguns jornalistas se ele já experimentou e fazer uma reportagem se os lugares de competência técnica estão lá os melhores. E ele, se é melhor, ele tem que conter-se. Se ele precisa de agir com algum cuidado para não me liderar. Se é nesse aspecto, eu concordo. Mas eu gostaria de dizer algumas coisas em relação ao que disse o nosso companheiro de Moçambique, que é o seguinte: eu acho que é possível na nossa realidade, também, Ambrosio, devido à nossa realidade, autonomizar como Portugal. Eu tenho muita consideração pelo que passa, mas também tem problemas. É evidente, não podemos ser tão injusto. A RDP África e a RTP, quanto à empresa, alguma autonomia ou a separação entre um setor de administração e finança e o editorial. Porque essa promiscuidade, porque assim, mesmo na imprensa privada, o patrão tem como, e nós temos agora o episódio que passa com os jornalistas, nossos colegas, desde do jornal O Jogo, os outros jornais, que alguns deles com décadas de história, como Diário, o Público, tal, e tanto. A única forma de pôr fora de circulação era encontrar, hoje há essa forma de encobrir o dinheiro, de onde veio, através de fundos, já não se sabe quem é o verdadeiro dono do dinheiro, quem é que está a mandar, não se sabe. Então, sabe, também há problemas sérios, mas é evidente que nós precisamos dar um salto qualitativo. Precisamos de, com o dinheiro que vai se recolher da área da taxa de comunicação, autonomizar os órgãos de comunicação social. É preciso darmos esse salto qualitativo. É um desafio. Algum governo terá que fazer isso, ficará na história. Porque aqui é o que eu estou a dizer no sentido de incentivar as autoridades. Porque não basta. Nós perdemos alguma qualificação do ponto de vista da comunicação, mesmo até da democracia. O índice baixou bastante. E temos que fazer um esforço. É um desafio aos políticos santomenses. Temos que fazer esse esforço. Porque perdemos com isso. Hoje, as exigências que temos para acesso à ajuda internacional baixou consideravelmente. Não estou a dizer que seja culpa desse governo, mas isto vem subindo à medida em que nós temos tido pouca capacidade, pouco tato, de nos entendermos sobre como gerir e aperfeiçoar a nossa democracia. Isto é um desafio que eu lanço, não só para os nossos colegas, mas sobretudo para o poder político. Eu também queria acrescentar algumas coisas que disse o Borti. Eu acho que, para mim, a cultura do medo não existe. É a minha opinião também, como um indivíduo, como um observador. Nós, jornalistas de São Tomé e Príncipe, já o disse anteriormente, por várias razões econômicas, meios financeiros, formação, nós estamos no exercício do quarto poder. Para dizer às pessoas que é há o poder legislativo, há o poder executivo, há o poder judicial. Portanto, nós estamos no quarto poder. Mas esse quarto poder tem tanto poder, que nós até controlamos todos os outros poderes. Se nós tivermos a exercer a nossa profissão com algum nível. Eu não diria, disse o representante de Moçambique,
problemas econômicos muitas vezes barrar o nosso exercício da profissão, isso é verdade. Mas é necessário, disse Fátima, termos orgulho da profissão. Se nós não tivermos orgulho da nossa profissão, de querer fazer as coisas e fazer bem, fazer profissionalmente. Falamos de violação de direitos humanos. Existe em Santo Tomé. Há muita violação de direitos humanos em Santo Tomé. Mas quem poderia trazer tudo isso à baile? Os jornalistas. Os jornalistas. Eu não estou na penitenciária. Eu acho que na nossa cadeia central existe muita violação de direitos humanos. Por aquilo que tenho ouvido, que há indivíduos lá, né, estão presos, por não terem advogado, né, deveriam estar já fora. Mas não foram julgados por, quer dizer, meios financeiros. Não tem dinheiro. E o Estado deveria garantir, um por um, quem é que está aí, que tem processo, está à espera de julgamento, mas por meios financeiros e tal, para tirar essa gente daí. Eu não digo só em questão de julgamento. Será que essa gente está bem acomodada aí? Com essa população prisional que parece estar sempre a aumentar? Será que essa gente tem o pequeno almoço à hora, o almoço à hora, o jantar à hora? Será? São questões que muitas vezes nós, os jornalistas, devemos ter um jornalismo de intervenção. Infelizmente não há órgãos privados jornais que mais vão à busca dessas coisas. Nós, na governação, nós ouvimos sempre inquérito X, inquérito Y e tal. Jornalistas não vão perguntar, o inquérito está pronto ou não está, o que é que se passa? Ultimamente nós ouvimos muitos inquéritos mandados estará. Esses inquéritos já terminaram? Não terminaram por quê? Se já terminaram, não tornam público por quê? São N casos de violação de direitos do homem, porque nós, jornalistas, se estivermos a fazer um bom jornalismo, que interessa à opinião pública, temos muita coisa. Mas nós aqui não temos uma, como é que eu chamaria? Hoje, Santo Tomé e Príncipe é um país aberto a vários canais. Quem são as pessoas que ouvem a nossa TV? Quem são as pessoas? Eu acho que muito pouca gente ouve a nossa TV. Sim, mas já fizeste um inquérito para saber... Não. Há uma coisa de audiência. Sim. Há um... Como é que se chama isso? De audiência. Mas o problema é o seguinte, levantou uma questão muito bem, levantou uma questão diretamente para a própria televisão. Logicamente que para ter essa afirmação é necessário também saber, de fato, fazer um estudo de inquérito para saber qual é a porcentagem. Mas eu não estou a dizer que não se ouve, mas eu pergunto. Sim, exatamente. Sabe por quê? Você pergunta tantos jovens, fala com tantos jovens, eles dizem que não vê a nossa televisão, porque não tem nada. Você fala com tanta... Eu pessoalmente falo com muita gente. As pessoas preferem outros canais. Sim, okay. Mas por quê? Televisão não tem condições. Porque aqui deveria haver gentes que produzem filmes, produzem coisas... Não, pronto. Mas filme é quase impossível. Televisão não tem condições. Televisão não tem condições de produzir temas. Não, primeiro, nós estamos a ultrapassar... Mas aqui o nosso colega de painel pôs aqui uma série de perguntas. Sim, a questão está... Eu acho que era interessante perceber porque é que elas não têm a resposta. Exatamente, não é? Ou seja, se o jornalista não vai à prisão saber porque é
que os presos lá estão. Se eles têm pequeno almoço ou se não têm pequeno almoço, se têm dinheiro para pagar a coisa. Se essas perguntas não são feitas, se não é por medo, é por receio, não é? Sim. Se não é por medo, é por receio, como ele dizia ali. E se é por medo ou receio, é porque se calhar têm informação adequada, têm instâncias de recurso no caso de serem atacados, no caso de serem ameaçados, a justiça funciona no caso disso acontecer, há uma classe unida que os defenda se forem ameaçados. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que, de facto, propicia uma situação que eu não sei se é de medo ou se é de receio, mas, quer dizer, uma ou outra talvez seja, porque se as perguntas, se há tantas perguntas para serem feitas e se elas não são colocadas, alguma coisa se passa. Alguma razão haverá. Eu não estou a atacar a televisão. Não estou a atacar a televisão. Estou a fazer constatações das vossas limitações. Sim, eu também não estou cá para defender a televisão, estou cá para moderar um debate. Exatamente. Porque quando estamos a falar de violação dos direitos do homem, isso é um tema muito amplo. Nós, jornalistas... Isso quer dizer que é necessário que a imprensa pudesse ter mais atenção de denunciar esses casos que são necessários denunciar. Ir às fontes, investigar essas questões. Os jornalistas têm que ouvir a opinião pública. Porque os jornalistas andam nas ruas. Eu, quando exerci a minha função ativa, eu andava na rua. E as pessoas dizem coisas que os próprios jornalistas dizem coisas que às vezes pensam que não é importante. Mas os jornalistas ouvem. E os jornalistas sabem as coisas, e os jornalistas sabem onde ir buscar as informações. Sabem. E não tem nada a fazer. E os jornalistas, muitos não fazem. Vou para o nosso convidado moçambicano. Acha que contribuição, mesmo organismos internacionais, os jornalistas poderão dar nesta promoção, divulgação, denúncia dos casos de violação dos direitos humanos? Acho que o debate tocou um pouco disto. De forma ideal, o que se pensa é que o jornalismo seja visto como um protetor dos direitos, na medida em que informa. A questão, mesmo do ponto de vista constitucional e das teorias dos direitos humanos, olha-se para o direito à informação, às liberdades de expressão, como direitos fundamentais, né? E a ideia que se coloca aqui é de que as pessoas precisam ser informadas para que possam exercer os seus direitos, mas, acima de tudo, quando se olha para o jornalismo, é esta ideia de que não só informa sobre os direitos e empodera as pessoas, mas também protege-as e denuncia estas violações. Então, aí exerce esse duplo papel de empoderar e, ao mesmo tempo, poder monitorar e denunciar, que eu acho que é uma função muito fundamental, na medida em que alerta a quem de direito para tomar providências. Então, ultimamente, há esta tendência de se classificar o jornalista também como um defensor de direitos humanos, nas novas linguagens. Agora, qual é a crise? O que é que assistimos? Não é só o problema de São Tomé. A crise do jornalismo no mundo hoje é justamente o facto de aquilo que a Fátima dizia, do sentido da missão do jornalismo em democracia. A ideia de que nós não podemos construir democracias sem um jornalismo vibrante, que está a ficar corroído em todo o mundo. Alguém pensava que é o problema do desenvolvimento dessas grandes plataformas tecnológicas e por aí em diante. Podíamos até fazer dissertações, mas é que o que nós sentimos é que, a nível global, existe esta crise daquele jornalismo que representa as aspirações dos cidadãos.
Aquele jornalismo que trabalha na vanguarda do interesse público. O que nós assistimos é que o jornalismo está a ser capturado pelas elites. Quando nós abrimos a página de um jornal, se formos a ver o telejornal hoje à noite, com tantas câmaras para a rua, o que foram fazer? Cobrir a conferência de imprensa no Parlamento, onde houve um debate sobre a vida das pessoas, mas quando o carro do jornal estava a sair, haviam cidadãos cujas decisões tomadas estavam a passar pela rua e ninguém foi questionado sobre isto. Então, há um desaparecimento total das vozes, das considerações sobre aquelas pessoas das quais nós dizemos que servimos. Porque, na verdade, a retórica é a função do jornalismo, é o serviço ao público e não servir os poderosos em nome desses telespectadores. Mas o que está a acontecer, de facto, é o grande público sai prejudicado em nome daqueles que controlam de várias formas. Como dizíamos, são os que têm dinheiro, as grandes tecnológicas, porque compram esses conteúdos ou bloqueiam esses conteúdos através das suas plataformas, ou porque detêm jornais ou compram-os diretamente, ou porque se os jornais são públicos para os nossos sistemas, que temos jornais ou rádio e televisão pública, aquele que está no poder porque decide os orçamentos, condiciona. Então, há vários fatores, mas a grande crise, posso dizer que é global, é o facto de o jornalismo estar a desaparecer como um fator fundamental de proteção dos direitos das pessoas. Enquanto isto, há um senhor americano que escreve muito sobre o jornalismo. Uma das coisas que ele tenta responder é a esta crise que se coloca hoje, de que, olha, as pessoas também estão, desculpa a expressão, mal se preocupando, porque as pessoas já vêm observando a captura do jornalismo. Há quem dizia que, não, o grande problema das fake news, de as pessoas gostarem mais de opinião do que factos, tem a ver com o facto de que com essas tecnologias visualizamos tudo o que acontece, o que as pessoas querem no final do dia são comentários e vale a pena não servir-se da mediação do jornalista para ouvir diretamente o comentário do populista, sabe melhor do que ser filtrado pelo jornalista. Mas acho que o que está em jogo é o facto de as pessoas, mesmo antes deste período, terem-se apercebido que o jornalismo tinha sido capturado pelos políticos. E onde é que foi capturado? Justamente no seu poder. Os políticos se aperceberam de que o jornalismo tinha este poder de influenciar a opinião pública. Quarto poder. Perdemos o quarto poder. E deixaram-o nesta retórica e capturaram-no para, de forma soft, usarem o jornalismo para os seus interesses. E o que temos hoje, mesmo em países democráticos? O que nós chamamos de pluralismo já não é aquele pluralismo interno, do equilíbrio de conteúdo. O pluralismo que nos salva é porque tu tens um jornal que tende a refletir posições daqueles, mas outro que tende... Basicamente é isso que está a acontecer, mas é tudo uma polarização de perspectivas. Não vais apanhar este equilíbrio dentro do próprio jornal. E nós, que temos poucas capacidades, pronto, ficamos com aquele que é cooptado ou não, mas é o único que temos e resulta nisto que ele dizia, que as pessoas estão quase vivendo sem... Acontece também em Moçambique. E nós temos alguns estudos de audiências que mostram claramente que há um pleno abandono, sobretudo para os serviços noticiosos da radiodifusão pública. Por quê? Por causa deste alto predomínio do controle e da rotina e diríamos, do uso da televisão pública como se fosse um espaço de voz dos políticos por predominância. E as televisões privadas se aperceberam disto. O que fizeram para fazerem o seu negócio?
foi fazer o oposto, que é criar espaços nos seus telejornais em que o valor notícia, basicamente fundamental, é o cidadão. E isto também teve os seus excessos, porque culminou em dramatização. Então, tu nunca encontras um espaço equilibrado, porque de um lado tens um predomínio muito elevado de fontes oficiais, onde o chefe de Estado é que abre o telejornal, mas do outro lado, sobretudo na televisão, vais apanhar muita banalização, porque é o marido fulano que insultou a esposa, isso já abre o telejornal. Exatamente. Exatamente. Então já não tens qualidade, não é? Mas pronto, era mesmo É assim, eu creio que nos últimos tempos nós temos visto que, e Portugal observou-se isso como apareceu a CNN, este veio alterar substancialmente a imagem que temos da comunicação, os direitos. Há um vício, há uma apetência para os direitos. E hoje, eu dou exemplo de Portugal, a CNN, depois já a SIC também, nos últimos tempos, se adaptou, que é ir que está na moda, ir à busca do que está na moda. O que, em certa medida, desaparece o verdadeiro papel da comunicação de ser um mediador entre aquilo que é essencial para a vida do cidadão. O que acontece? A comunicação social torna-se quase que um elemento folclórico de entretenimento, não no sentido cultural, mas no sentido de que se banaliza tudo e mais alguma coisa. Nomeadamente o comentário. Comentário. Toda a gente hoje é comentador. As novas televisões, nomeadamente a CNN, é um exemplo típico disso. A CNN transformou dezenas, eu dizia dezenas, quase centenas de pessoas. Sim, aparecem lá apóstolos que são detentores de verdade. Em termos de comunicação, transformou-os em comentadores. E o horário nobre das notícias é um horário de comentário de tudo quanto é comentador. Os factos e as pessoas deixam de ter, andam ali perdidas entre os comentadores e acabam quase de mas perder. eu queria concluir em relação à nossa comunicação, nesse aspecto. Eu penso que há uma pergunta que se coloca. Será que temos condições para... Supomos que ultimamente houve um caso, a RTP África noticiou, houve um excesso de uso de força em relação a uma senhora que estava a vender. Será que a nossa televisão está em condições para dar a mesma cobertura? Esta é outra questão, que também é uma questão. Há outra, que é como é que nós podemos dar os nossos órgãos de comunicação, a Rádio Nacional e a TVS, condições para que exerça, porque de facto nós constatamos, estamos aqui, já constatamos, é evidente que nós sabemos que há problemas. Agora, como sair da simples constatação? Esta que é a grande preocupação, que do meu ponto de vista, eu acho que é fundamental nós debatermos, encontrar um fórum para, com as autoridades, questionarmos porquê que tem que ser assim e porquê que não pode ser de outra maneira. Porque, de facto, nós temos que partir do princípio que em democracia perde a sociedade se não tiver uma comunicação ativa, pungente, capaz de ser o verdadeiro mediador entre quem tem os factos e o consumidor. Eu penso que temos rapidamente avançar para isso, sobre isto. Sobretudo porque nós nos apercebemos que há um elemento de fragilidade que os relatórios a nível internacional colocam. Eu penso que nós não temos muito boa referência nos últimos tempos. Tanto é que eu notei as nossas autoridades a se movimentar no sentido contrário junto das organizações internacionais, sobretudo dos direitos humanos. E quando se nota é porque há alguma coisa que precisa de ser feita. E eu acho que se somos convocados para ir à Suíça
para Genebra para dizer alguma coisa do que se passa em São Tomé, quando os relatórios não são muito abonatórios, é porque é sintomático. E é preciso nós darmos um salto qualitativo e nós, os mediadores, temos que influenciar de modo que possamos ajustar o país e voltar àquilo. Porque eu penso que, não acredito que os políticos saltomenses sejam insensíveis e sejam autoflageladores ao ponto de deixar qualquer situação se degrade. Há um problema sério neste momento, que é um problema de unidade nacional, para que se possa fazer coisas. Há uma crispação, a sociedade está muito dividida, muito crispada, não ajuda muito no combate a problemas de direitos humanos e muitos outros problemas, mesmo até econômicos. E esta é a minha maior preocupação. Temos que desanuviar um pouco essa sociedade. Quando se vai falar um pouco de paz, como fez o primeiro-ministro das Nações Unidas, é porque há alguma coisa. E a comunidade internacional está a alertar. Não podemos ir ao ponto de deixar que isto vá até que haja uma convulsão social. Esta é que é a minha preocupação fundamental. Porque a comunicação faz reportagens sobre violência doméstica, às vezes, mas há outras formas de violação de direitos humanos que precisam de ir estar na ribalta da comunicação social nacional. E também permitir que a comunicação social seja capaz ela própria de fazer reportagem, de ir lá, fazer inquéritos, ajudar, incentivar as instituições a fazerem inquérito. Neste momento, qual é o grau de penetração da TVS, da rádio? Será que no noticiário eu não estou a facebookar? Não estou a ouvir os direitos do Facebook? Como contrariar isto? São algumas questões que eu trouxe, gostaria que, de facto, precisamos. É uma grande preocupação, de facto, a questão dos direitos humanos. Porque nós, muitas vezes, preocupamos muitas vezes com o que se passa na Somália, com o que se passa... Mas, na nossa pequenez, um está virado de costas para o outro. Se não se resolver isso, não será que muito tarde ou cedo desembocamos naquilo que se passa noutras paragens aqui? Não será que aquilo que atingiu é o cúmulo de não terem tido capacidade de olhar para a sociedade e dizer não? Há desavenças, já estão a ultrapassar, há querelas, mesmo no seio das próprias, de grupos políticos, há desavenças pequenas, picardias, nota-se. Como é que se admite que indivíduos devidamente formados, cultos, usam e para se exprimirem no Facebook, usam, não é pseudônimo, é falsos nomes no sentido mais de promiscuidade. Isso é um mau sinal, muito mau sinal, muito mau sinal. Eu digo isso com alguma dor, porque, de facto, alguma dor, digamos assim. Portanto, por quê? Porque como ter uma democracia que já foi considerado o exemplo da África, estamos a vivenciar esta situação. Esta é a questão que eu coloco. Com algum ressentimento, com alguma dor. Não, eu acho que a nossa democracia ainda continua a ser bem vista, né? Eu acho que sim. Eu não tenho elementos que contraria. Eu tenho alguns relativos. Contraria que a nossa democracia. Já levantam algumas preocupações. Agora, se levanta algumas preocupações é uma coisa. Agora, que a nossa democracia. Não estamos na ditadura. Não estou a dizer isto. Mas há sinais que deixam preocupar a comunidade internacional. A nossa democracia tudo está relacionado com a nossa debilidade econômica. Mas eu queria também citar aquilo que disse o nosso colega que o jornalismo está a ser capturado pelas elites. Isso é uma grande verdade. É uma grande verdade. E é necessário que os jornalistas tenham
atenção a isso. O que falta muito em nós é união. Nós, jornalistas de Santo Tomé e Príncipe, estamos muito desunidos. Não há união. Havendo união, podemos fazer mais. Havendo profissionalismo, podemos fazer mais. Despartidarizar os órgãos da comunicação social. Próprios jornalistas estão partidarizados. Isso nós sabemos. É do partido A, do partido B, partido C, eu não faço isso, eu não faço isso, não faço aquilo. Nós sabemos. Enquanto houver esses problemas, nós não vamos a lado nenhum. Não vamos a lado nenhum. Porque os jornalistas se unirem, nós temos uma lei, por exemplo, uma lei de imprensa totalmente já desatualizada. Não sei se concorda comigo. Já está totalmente desatualizada. Há muita coisa que se pode fazer. E depois, independentemente dessa lei de imprensa, há a lei de acesso à informação, que nós não temos. Nós não temos. É jornalista, pois, que é fundamental para a proteção. Essa lei tem coimas que penalizam as próprias fontes que não dão informações. Penalizam. Porque os jornalistas têm o direito de chegar às fontes, pedir às autoridades, porque elas estão lá ao serviço de uma instituição, elas devem prestar informação. E se não prestam aos jornalistas para esclarecer a opinião pública, elas serão respondidas. E nós não temos. Precisamos de ter essa lei. Essa lei vai responsabilizar as fontes, vai responsabilizar os jornalistas. Mas também a responsabilidade do jornalista tem também na lei de prova de imprensa. Não, responsabilidade, quer dizer... Isso é uma forma criminal, se ele passar informações erradas, não, isso é outra coisa. Crime de informação e injúria. A lei de acesso não... Não, sim, claro. Não, isso é outra coisa. É necessariamente criminalizar a informação. Não, a lei de acesso é outra coisa. E o próprio jornalista pode ser penalizado nessa lei de acesso. Sim. Quando ele não cumpre as normas. E as fontes também serão penalizadas. Serão penalizadas. Nós não temos essa lei. Assim que tivermos essa lei, as coisas poderão mudar. Mas para isso é necessário estarmos unidos. É necessário sermos profissionais com um objetivo. Agora, o que nós vemos na comunicação social é cada um está a safar a sua vida com o seu pequeno salário, magro salário, e por final. Porque os jornalistas ganham mal. Os jornalistas não têm salário nesse país. Um jornalista com 100 euros, 200 euros, isso é salário. Isso não é salário. 150 euros, isso é salário. Para um jornalista com tamanha responsabilidade. Nós, jornalistas, temos grandes responsabilidades. Por que os juízes até ganham algum dinheiro melhor? Por quê? Porque eles condenam pessoas que geram milhões, por exemplo. Eles não podem estar aí como gente expedientes. Têm o direito de ganhar um bom salário, né? Para um salário condigo que diz respeito às funções que eles exercem. Então, um juiz, por exemplo, em Santo Tomé, se ganha, por exemplo, 20 mil dólares ou 30 mil dólares, amanhã lá está ele atrás de uma outra pessoa porque era juiz. Não, o juiz tem que ganhar bem. Mas para isso é necessário que haja justiça. Porque em Santo Tomé não há justiça. Quando assim cria problema também aos próprios direitos humanos, né? Não há uma justiça que se preze. Hoje, alguém, por exemplo, rouba. Vai à minha casa, inventa lá a chave, consegue entrar em minha casa, rouba as coisas e tal, e vai à justiça, amanhã 2 por 3,
está na rua. E se lhe der uma prisão assim, preventiva, 2 por 3 está em casa e tal, o indivíduo depois sai, goza outra vez com a pessoa. Com a vítima, né? Com a vítima. Indivíduos roubam 4, 10, 15, 30 pilhas de banana numa roça. Não se faz nada. E se alguém pegar nesse ladrão, dar uma boa tarefa, é o próprio... É violação de direitos humanos, né? Nós estamos também a discutir. Sim. É o próprio indivíduo que é capaz de ser penalizado. Mas por que o indivíduo dá tarefa? Aí tem que se perguntar. Porque ele vai queixar o indivíduo, 2 por 3, o indivíduo está fora. Então, às vezes, as pessoas são capazes de fazer justiça por sua própria mão. Temos que evitar isso. A própria justiça sabe disso. E tem que se evitar isso. Porque quando nós falamos de violação de direitos humanos, há muita violação de direitos humanos em São Tomé. Se nós formos buscar ponto por ponto de cada coisa, há muita violação. O salário. O salário que as pessoas ganham. É violação de direitos humanos. Então o indivíduo sai de manhã, 7 horas, está no trabalho, meio-dia, saiu, 2 horas está lá, 17 horas, velho. A ganhar 2.000, 3.000, 4.000 dólares. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O indivíduo tem filhos, tem direito à educação, tem direito à saúde, tem direito a se movimentar, tem direito à alimentação. Como resolver com esse salário? Ok, é uma questão que bom, nós temos pouco tempo, vamos já terminar. Não, só para dizer que essas questões as pessoas não veem que isso é violação do direito de cada um. Eu saio para o trabalho, eu presto ao serviço e tal. Então tenho direito a uma recompensa minimamente condigna. Ok, sim, são várias questões que nós não vamos conseguir concluir todas delas aqui. Apenas para a reta final, é possível, de fato, combater, de fato, esta violação de direitos humanos no mundo? Também tem São Tomé também. Acho que sim. O ponto mais importante, talvez 2, 3 pontos. Não olharmos só para o jornalismo, mas pensarmos que os nossos Estados devem passar a cumprir com as suas funções. Não é? Porque, em algum momento, podemos dizer que temos Estado no papel e temos instituições, mas, às vezes, essas instituições estão lá de forma representativa para colocar pessoas e fazerem a sua vida, e algumas vezes também o Estado torna-se inimiga dos seus cidadãos. Então, penso que é importante que o Estado cumpra com o seu papel de proteção dos cidadãos, de promoção de oportunidades para os cidadãos, promover a justiça, como se dizia, e, acima de tudo, que ao exercer o seu poder não o faça de forma autoritária. Então, ia já para o segundo ponto, que é importante também percebermos como cidadãos que o Estado é feito por uma máquina burocrática, que às vezes vicia-se do seu papel e das posições que ocupa, e nós, como cidadãos, é que colocamos essas pessoas nos lugares onde estão, e temos de ter capacidade de reivindicar que eles prestem-nos serviços, prestem-nos contas através, em parte, de uma instituição importante que é a imprensa. Então, as liberdades de imprensa devem ser uma conquista no mundo, e acho que, acima de tudo, em São Tomé, já que o debate é São Tomé, é importante trabalhar, e as conquistas não são feitas de forma fácil. Nós só podemos valorizar as liberdades de imprensa, não é? Se nós lutarmos por elas. Ninguém, em nenhum momento, vai trazer as liberdades de imprensa numa bandeja de flores para oferecer aos jornalistas. O que tem que acontecer é que os jornalistas
devem conquistar as liberdades de imprensa, exercendo-as, e não vai ser fácil, não é? Isso vai custar, mas para que isto seja um ganho. Das liberdades e a democracia que nós falamos, os direitos das mulheres na Inglaterra, que tomamos como exemplo o movimento das mulheres na Inglaterra, só foi possível porque elas sofreram, contestaram, fizeram greves de fome na prisão e por aí adiante. Então, dão este valor fundamental aos seus direitos justamente porque foi uma luta e foi uma conquista. Pelo valor que ela representa, elas sempre lutam para manter. Então, tem que ser a mesma coisa com as liberdades de imprensa. Lutarmos por conquistar e mantermos estas liberdades. Porque elas são um forte guardião da cidadania e dos direitos dos santomenses. Terceiro, Sim, para finalizar. Sim, queria, se os governantes estão a nos assistir, pedir para que invistam um pouco na televisão. Porque não só a televisão precisa, eles também às vezes, a televisão, fora tudo isto, é o espelho da sociedade e hoje em dia estamos a falar da transição. Sinto que São Tomé está a atrasar um pouco com isto. Sim. E é importante acelerar-se o passo. Eles também sabem que a própria União Internacional já passou, e isso está a ser um espelho. Nós, quando viajamos e visitamos um país, a primeira coisa que fazemos é ligar o televisor para ver. Então, está a ser um cartão de visita não muito bom. E queria, como amigo de São Tomé, pedir, implorar, em nome dos gestores da televisão, para que se acelere essa situação. Sim. Há um projeto nesse sentido de digitalização da televisão. E uma vantagem muito grande, isto é uma economia quase de escala. Investe uma vez, tudo vai. Através do telefone do diretor de informação, algumas coisas vão ser feitas, vai permitir a abertura a muitas coisas. Então, acho que é um investimento, não só do ponto de vista de interconexão com o mundo, de melhorar a qualidade da imagem, mas, acima de tudo, de tornar a operação televisão barata. Vai facilitar muita coisa. Mas só isso que eu queria. Muito obrigado. Fátima Proença, para finalizar. Bom, eu acho que já aqui deste lado se falou na necessidade da união dos jornalistas, da unidade dos jornalistas para verem a sua agenda, as suas necessidades, o seu caderno de luta, não é? Como se dizia antigamente, o seu caderno de luta. O Ernesto falou do papel do Estado, das obrigações também do Estado neste domínio de facilitar, de garantir o acesso aos direitos. Eu acho que há um outro setor da sociedade que é importante também referir, que é o setor da sociedade civil, que tem aqui também um papel fundamental e eu penso que em São Tomé vem crescendo este papel e vem sendo reconhecido. E esta é a interligação destes vários atores da sociedade que vai permitir fazer avanços. E quando falo de sociedade civil, falo nos direitos e nos deveres da sociedade civil. Por exemplo, hoje na Guiné-Bissau, houve uma organização da sociedade civil guineense que lançou um relatório público sobre a situação de direitos humanos do país nos últimos 2 anos, que é um relatório extremamente crítico e é um relatório corajoso. Portanto, é um papel da sociedade civil também assumir estas lutas, estas batalhas e considerar que é seu papel ser corajoso também e contribuir para que as coisas mudem, para que não se fique tudo um pouco como estava de antes, não é? Ok, vamos finalizar, mas tem que ser 1 minuto para finalizar. Não, é só para dizer que, e na deriva que seguiu a Fátima, é que temos que reforçar as instituições de monitorização. Precisamos de criar ONGs que monitorizam, sobretudo, assim como há na área dos direitos humanos em si, mas também da comunicação social. E também é uma coisa que temos que ir procurar, em termos de direito comparado, a alta autoridade para a comunicação social em Portugal, que faz uma coisa muito bonita, através dos órgãos de comunicação, é que há um facto, a opinião pública questiona, é verdade ou é mentira, vão verificar, vão a fundo, depois digam, não, esta notícia, esse facto, isso ajuda a fazer a autocrítica e a repor a verdade. Portanto, eu penso que fundamental
é muito fundamentado, ONG, e reforçar a instituição. Nós temos aqui Ambrosio, que faz parte da alta autoridade do Conselho Superior de Imprensa. Tem que se reforçar a capacidade e, em certa medida, dar meios e leis que o protegem para que seja, de facto, a alta autoridade com moral e força para exercer este papel de monitorização. Okay. Eu penso que este é um elemento fundamental. Obrigado. Para finalizar, Sim, eu acho, um minuto apenas para a gente é finalizar. só para dizer que nós tivemos nossos líderes que lutaram pela independência. Tiveram uma conquista, a independência. Infelizmente, 15 anos depois, não correu bem, porque implantou-se a ditadura. Mas depois, o país abriu para o pluralismo, que é a democracia. E politicamente, o país ainda está em pequenas convulsões, está a entender? Para entrar no eixo. E nós, jornalistas, devemos nos unir, mas até há que haver um certo profissionalismo para nós irmos além. No que diz ao Conselho Superior de Imprensa, pelo menos temos agendado, está na nossa agenda alguns temas, porque nós somos promotores da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. Então, nós temos alguns temas que vamos depois tornar público, não é? Okay. Estamos a trabalhar para isso, porque temos que promover essa liberdade de imprensa. Ok. Muito obrigado, Conselho Superior de Imprensa, Ambrosio Quaresma, e a todos também muito obrigado por por este debate sobre o jornalismo e os direitos humanos em São Tomé e Príncipe. A todos, muito obrigado. Ok. Ainda estamos em direto, mas já vai.